Nos últimos dias, um caso tomou conta não apenas das redes sociais, mas de toda a imprensa nacional. A denúncia feita por um criador de conteúdo, o Felca, contra outro influenciador digital, o Ítalo Santos. O que começou como um vídeo publicado em um canal do YouTube, em questão de horas se transformou em manchete de jornais, pauta de telejornais e assunto em programas de rádio e TV. De repente, milhões de pessoas estavam comentando, compartilhando, opinando. Em menos de 10 dias, vimos investigações sendo abertas, prisões decretadas, bens bloqueados e o Superior Tribunal de Justiça confirmando decisões e até projetos de lei sendo discutidos no Congresso. Mas aqui está o ponto central. Esse vídeo não é apenas sobre o caso em si, é sobre o impacto que ele causou. E principalmente sobre a pergunta incômoda que ficou no ar. Por que só agora? Porque só depois que o vídeo de denúncia foi publicado, algo de fato aconteceu. Porque a verdade é que essa realidade não surgiu do nada. A infância acelerada vinha acontecendo diante de milhares de olhos. Estava em vídeos publicados, disponíveis para qualquer pessoa assistir. Estava sendo monetizada, transformada em lucro. Estava gerando engajamento, views, curtidas, comentários e até aplausos. Então, se tudo isso já estava exposto, o que explica tanta omissão? Para entender melhor, precisamos olhar para a cronologia desse caso. O criador de conteúdo responsável pela denúncia, o Felca, investigou por cerca de 1 ano os vídeos publicados pelo influenciador denunciado, o Ítalo Santos. Durante esse tempo, ele cortava prints, trechos de vídeos e fazia anotações sobre situações que, para ele, eram claramente problemáticas. Segundo suas próprias palavras, a cada novo vídeo publicado, a sensação era de agonia, uma mistura de indagação e impotência. E foi em agosto de 2025 que o Felca finalmente reuniu todas as informações, organizou o material e publicou seu vídeo de denúncia. O impacto foi imediato. Em poucas horas, o vídeo alcançou milhões de visualizações. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do influenciador denunciado passaram a saber quem ele era. E o mais importante, passaram a entender do que ele estava sendo acusado. A repercussão foi tão grande que, em questão de dias, o Ministério Público entrou em cena. A polícia abriu investigação, houve pedido de bloqueio de bens para evitar movimentações financeiras suspeitas. A prisão preventiva foi decretada e, posteriormente, confirmada pelo STJ. Tudo isso em menos de 10 dias. Um ritmo incomum para o sistema judicial brasileiro, que é conhecido por sua lentidão. Mas o caso não parou na justiça. O impacto político também foi imediato. Parlamentares, atentos à comoção popular, começaram a propor projetos de lei e, em menos de 2 semanas, já se falava em mudanças legislativas para criminalizar de forma mais clara e dura a infância acelerada em conteúdos digitais. Mas a questão é que esses vídeos não surgiram de repente. Eles estavam disponíveis há muito tempo, acumulando visualizações e interações. O influenciador denunciado não era um desconhecido. Ele tinha público, tinha relevância, tinha influência. E ainda assim, nenhuma medida efetiva foi tomada antes da denúncia. Isso nos obriga a refletir sobre como nos relacionamos com a internet e com aquilo que consumimos. Será que nos acostumamos a enxergar o absurdo como normal? Será que o choque ele só acontece quando alguém com grande alcance aponta o problema? E mais, o que moveu as autoridades nesse caso? Foi a gravidade da situação ou a pressão gerada pela repercussão? Quantos outros casos não chegam a esse ponto simplesmente porque não viralizaram?
Essa lógica ela é perigosa, porque significa que problemas sérios eles podem ser ignorados até que alguém com visibilidade resolva expor. É uma terceirização da responsabilidade social. Enquanto isso, situações graves elas continuam acontecendo, sendo totalmente ignoradas e muitas vezes deixadas de lado. O só agora é o reflexo da nossa seletividade coletiva. Fechamos os olhos até que a indignação se torne moda, até que seja impossível não comentar, até que a pressão social obrigue uma resposta. Quando falamos em omissão, nós precisamos ser claros. Ela não está concentrada em apenas um grupo, ela é compartilhada. Primeiro, as plataformas. O YouTube e outras redes utilizam algoritmos extremamente avançados, capazes de reconhecer músicas protegidas por direitos autorais, identificar palavrões, violência gráfica e até certas expressões faciais em poucos segundos. No entanto, quando se trata de conteúdos mais delicados e sensíveis, esses mesmos sistemas nem sempre funcionam com a mesma eficiência. Não por falta de tecnologia, mas porque, muitas vezes, o que prevalece é a lógica do engajamento. E no mundo digital, engajamento costuma significar lucro. Depois, as autoridades. O caso só ganhou tração judicial quando houve pressão pública. Isso escancara uma falha no sistema. A lei, ela deveria proteger previamente, não apenas reagir quando o barulho é grande demais para ser ignorado. E por fim, a sociedade. Nós, enquanto público, também temos responsabilidade, porque não basta dizer que não sabíamos. O conteúdo estava lá, ele circulava, era comentado, compartilhado e muitas vezes aplaudido. Muitas pessoas viram, perceberam algo estranho, mas preferiram não agir. Esse silêncio coletivo é, em si, uma forma de cumplicidade. Essa tríade, plataformas, autoridades e sociedade, forma o ciclo perfeito da omissão. E enquanto cada lado se exime de culpa, situações como essa se repetem, porque não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última. O mérito da denúncia é inegável. O criador responsável fez o que muitos não tiveram coragem de fazer. Expôs, investigou e provocou a ação. Mas o fato de dependermos dele e não de instituições oficiais para que algo acontecesse revela uma falha estrutural. A pergunta que fica é: até quando vamos depender de influenciadores para denunciar situações graves que já estavam diante dos olhos de todos? Até quando a proteção de crianças vai depender de likes, views e alcance de vídeos virais? Se continuarmos nesse caminho, estamos terceirizando nossa responsabilidade. Estamos dizendo indiretamente que não agimos por princípios, mas por repercussão, que só nos importa quando o assunto se torna tendência. Isso precisa mudar. Plataformas devem ser responsabilizadas, autoridades precisam agir antes da pressão, e nós, como sociedade, precisamos parar de normalizar o inaceitável, porque a omissão de hoje pode ser o escândalo de amanhã. E quando olhamos para esse caso como um exemplo isolado, quantas outras situações semelhantes não estão acontecendo agora mesmo, sem a mesma visibilidade, diante dos nossos olhos? Esse caso não é apenas sobre dois influenciadores, é sobre nós. É sobre uma sociedade que escolhe enxergar apenas quando a repercussão é grande demais para ser ignorada. E talvez a pergunta mais incômoda de todas seja: quantas outras situações semelhantes ainda estão acontecendo agora, mas sem a mesma repercussão? Este caso nos mostra algo importante. Não podemos depender apenas de denúncias virais para que a justiça e a sociedade percebam problemas graves. A responsabilidade é de todos, plataformas, autoridades e nós, enquanto público.
Cada like, cada compartilhamento e cada comentário carrega um peso, carrega um posicionamento. Normalizar o que é errado ou ignorar sinais é permitir que situações preocupantes continuem acontecendo. Então, a reflexão que fica é esta: como podemos agir de forma consciente e responsável, mesmo diante do que parece distante ou digital? Porque mudar a cultura da omissão começa com cada um de nós. E por fim, a responsabilidade começa com você. Não espere a repercussão, faça a diferença hoje. E esse foi mais um Papo Sério. Se esse vídeo conseguiu te fazer refletir, já deixa o like aqui e se inscreve no canal para que essa mensagem ela chegue a mais pessoas. E comenta aqui embaixo qual sua opinião sobre o caso. Eu te aguardo no próximo vídeo.